Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando desse jogo polêmico contra o time do Flamengo, né? Onde os caras arrumaram um pênalti mandrake aí para o time dos caras, aonde a gente viu aí que desestabilizou mesmo o time do Verdão, né? O Neto que saiu em defesa do time do Palmeiras. Tem muita polêmica desse jogo e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando desse assalto aí para cima do Verdão? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, segue o líder que a gente ainda continua em primeiro na tabela. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Os lances pro Godoy falar aqui, bem rapidinho, vai. Qual lance você tem primeiro aí, Cascão, pra mim aí, segunda-feira, vambora. Qual lance primeiro que tem? Qualquer um, pode... Vamos lá, toque, vamos lá, bota no... Eu só quero o toque, tá? Vamos lá. Então vamos colocar aí, coloca aí, vamos lá. Godoy. Esse lance até vem aqui, agora... Godoy, pode vir aqui. Esse Godoy. lance até agora, ninguém conseguiu... Mas antes de eu perguntar... Não, só um minuto. Como árbitro, a gente como ex-jogador, ex-goleiro, a gente tem uma... Ó, pra você, foi dedo da área ou não? Estou em dúvida, craque. É você. Não é claro que Veloso. Eu acredito que sim. Pra mim não foi. Então, Pra você como árbitro, foi? mas todos nós, inclusive para você que está de olho no olho da Band, todos nós estamos no VAR. Todos nós estamos no VAR. Então, ontem vocês ouviram e hoje estão ouvindo aí o áudio do VAR. Todos nós estamos no VAR. Já viram aqui a opinião. Para mim, árbitro no VAR, fora da área. Para mim, árbitro no VAR, fora da área. Então, como que pode condenar o árbitro que tomou a decisão no campo e depois não teve respaldo? Não é jeitinho brasileiro, né? Não teve respaldo da tecnologia, na dúvida, então. Para ele, não, mas em qualquer aí que tenha balançado de dúvida, ele optou por marcar o pênalti, que para ele foi dentro da área. Para mim, não, mas para ele foi dentro da área desde o início. Vamos lá, para você, Veloso, desse lance. Para mim, eu estou vendo aqui, eu acho que a referência que a gente tem é que quando ele gira o corpo, ele põe o braço mais para trás, é onde a bola bate. E a referência, a gente colocar, mais ou menos é a linha, da onde a bola bate no braço. Parou aí. Aí. A linha tá fora da área. Então, olha só, para mim a linha onde a bola toca no braço é mais ou menos a linha do pé direito. É mais ou menos a linha do pé. Cara, essa é a impressão que eu tenho. Eu tenho se você olhar o pé direito, está em cima da linha. Eu tenho a impressão totalmente diferente. Na hora que ele pula, o pé dele já está fora. E o braço está mais à frente do corpo. Para mim é fora. Mas aí também é só uma opinião minha. Não é uma opinião... Visual. É visual. Souza... por essa imagem aí, ele está fora. Pela imagem aí, está fora quando pega no braço. Agora, eu vi uma imagem ontem de frente... O VAR da gente e o que chama Só atenção... um minuto, ó. Dá uma olhada, ó. Eu vejo também... O que chama atenção, Veloso, depois é a reação do Varela, que aí ele vai mostrar onde ele estava. Em cima da linha. Ele vai mostrar onde ele está. Então, se ele estava em cima da linha, o braço estaria fora. Não, o braço estaria fora. Porque o braço não está... O braço não está no alinhamento da perna. Então tá, esse é o primeiro lance. Vamos agora o lance que o pessoal está falando, um jeitinho brasileiro, dito pelo auxiliar técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. O jeitinho brasileiro. Bom, aqui nós já tivemos divergência no VAR. Isso. Para mim foi fora. Para você foi pra fora. Mim, fora. O Souza tá indeciso. E pro Veloso na linha pênalti. Acabou, certo? Então aqui já tivemos divergência. Então vamos lá. Agora eu quero que você fale em relação ao pênalti Godoy. A pergunta é para você, Godoy árbitro, não comentarista. Sim. Godoy árbitro daria esse pênalti? Godoy árbitro no VAR, pênalti. Tá, então você... No campo, nada. Então explica por que no VAR o pênalti e no campo nada. E aí eu não entraria, nem entro no mérito de discutir aquilo que é recomendado, o tal de impacto. Por quê? Qual é a intenção do Murilo? O que o Murilo faz? Qual é a intenção que ele teve no momento que ele toma o drible ou na gingada do Arrascaeta? Impedir a corrida do Arrascaeta. Desculpa, tem um lance aí, Godoy. É o único que eu quero, Cascão. Não quero tudo isso aí, não. Eu quero só o que o Murilo abraça ele com o braço esquerdo. Sim. Só esse. Mas não precisa botar tudo isso aí. Só esse a gente discute em cima da verdade. Porque o árbitro, as carretas, isso aí já passou ontem. Não, e tem uma outra imagem, melhor, que passou ontem no apito final.
Você tem essa imagem aí ou não? Se não tiver, tudo bem também, não tem problema nenhum. Tem ou não? Não? Tá bom então. Aí, Godoy. Então, a intenção do Murilo qual foi? Impedir que o Arrascaeta completasse o drible. Então, qual a intenção do Murilo? Impedir. De que maneira? Faltosa. Como? Com o braço. Se esse movimento do braço, inclusive fechando a mão, que passa pela cintura do Arrascaeta, teve impacto para derrubar o Arrascaeta daquele jeito? Não teve. O Arrascaeta encena a queda. Ele encena a queda. Agora, qual foi a ação do defensor? Impedir que o atacante completasse o drible. Ele abraça. A gente viu ontem no apito final. Certo. Ele abraça e segura assim, ó. Então, pelo VAR, porque o árbitro Agora, tá vendo por trás. Volta um pouquinho aí. Aonde tá Volta o mais um árbitro? pouco, mais um pouco. Mas parou. Agora vem devagar. Vem. Parou. Pega a mão direita dele, a mão direita do De Arrascaeta. Eu quero. Esse é o lance. Pode deixar aí, não precisa tirar daí. Esse é o lance. Então, aí o árbitro no campo, nada, porque tá lá nas costas, não tá vendo nada. Nada, como o árbitro fez. Pelo VAR, pênalti. Por quê? A intenção do Murilo, qual foi? Impedir que o Arrascaeta levasse a vantagem e completasse a conclusão que ele sairia na frente do goleiro. Pra você, Souza. Com o Godoy. Eu, no campo, tomaria a mesma atitude que o árbitro também. tomou. Nada. Agora, vou pro VAR em câmera lenta, pênalti. E aí, é o jeitinho brasileiro que o auxiliar disse. O auxiliar, que eu não falo o nome. Aqui não falo o nome e nunca mais vai entrar aqui. Nem a cara dele, nem nada vai entrar dele aqui. É o jeitinho brasileiro. O que ele quis dizer é que esse jeitinho brasileiro... Que é o jeitinho brasileiro que é de dar o pênalti. O que ele quis dizer com isso? Então, eu quis dizer que, como ele havia marcado um pênalti duvidoso pro Palmeiras, ele marca um duvidoso pro Flamengo. Porém, ele não tinha, nesse momento, peso na consciência. Por quê? Porque se o pênalti foi duvidoso, ela não entrou. Então, o pênalti não pesou. Não. Certo? Até então, o pênalti a favor do Palmeiras não pesou. O árbitro não tá com esse peso na consciência. Não, mas aí é o jeitinho brasileiro da compensação dele. Desse cara aí. Veloso, pra você agora ver do VAR. Pra mim, o Arrascaeta trocou uma possibilidade de gol por uma possibilidade de pênalti. Ele cava o pênalti, o juiz não dá, o VAR chama... Mas o braço do Murilo, você acha que... Eu acho que é uma raspagem só. Acho que não é um impacto pra derrubar. Ele se joga e ele troca uma possibilidade de gol por uma possibilidade de pênalti. Eu acho que o juiz fez bem em não dar e o VAR fez muito mal em chamar o árbitro pra mudar o pênalti. Então vamos lá, por que ele fez o pênalti pra você do VAR? O pênalti porque ele quer impedir que o Arrascaeta ele impedindo com o braço esquerdo de maneira faltosa. Se o Arrascaeta vai continuar ou não, aí ele percebeu que poderia ou derrubar ou não derrubar, vamos arriscar, mas a intenção dele qual foi? Impedir que o Arrascaeta... O Murilo foi imprudente, né, Godoy? O Murilo foi imprudente. Não, mas a linha de raciocínio de defensor é essa, né? Impedir o drible, aí tô dentro da área... Mas tá aqui, ó, ele abraça o De Arrascaeta. Ele abraça o De Arrascaeta. Também dando essa possibilidade de que ele criou a dúvida, ele criou a dúvida, o Arrascaeta cavou e o... E outra coisa, eu não vou mostrar o lance do... Godoy tem uma coisa importante para falar. Pega o lance do Vitor Roque, que o Godoy tem a visão do Godoy. Eu vou colocar aqui. Então, pênalti para você, pênalti para mim, pênalti para o Souza e não pênalti... Então é isso, mas não tem jeitinho brasileiro aqui, daquele jeito que tá fazendo isso, para agradar a torcida do Palmeiras. Não é para agradar ninguém não, irmão. Não é agradar ninguém não, Xará. Vamos no segundo lance, bota para mim aí, Cascão, que é o lance em relação ao Alessandro, em relação ao Vitor Roque. Você falou ontem, para mim não tinha, eu achava que não era, mas eu quero que você explique tudo bonitinho. O Alessandro e o Vitor Roque. Qual foi a intenção no lance anterior lá do Murilo? Impedir que o Arrascaeta jogasse. Qual é a intenção do Alessandro Impedir aqui? Que o Vitor Roque suba de cabeça. Disputasse a bola com pênalti. Ele. E qual é a ação dele? Empurra. Se teve impacto ou não, qual foi a ação do defensor? Tirar o Vitor Roque da disputa com ele. Portanto, a mesma ação que teve o Murilo, teve o Alessandro. Dentro da área, pênalti. Pênalti pra você, Você está falando de interpretação. Aqui foi lá, poderia ser aqui. Mas a linha de raciocínio. Não é pênalti lá e não é pênalti aqui. Você mantém a coerência da sua interpretação. Lá e não é pênalti aqui. Eu estou analisando como árbitro lá no campo,
Nada. No VAR, pênalti. Qual é a intenção do Alexandre? Tirar o Vitor Roque da jogada. O Vitor Roque com ele. Pênalti. Pra você, Souza. Assina embaixo. Vamos lá, o que você assina embaixo? Assina embaixo. Se dentro do campo, nada. Se vai pro VAR, dá a possibilidade na câmera lenta de dar o pênalti. Tô com o Godoy. Assina embaixo o que o Godoy tá falando. Não, pênalti. Pênalti. Não é o jeitinho brasileiro, mas foi pênalti pra equipe do Palmeiras. Pênalti pro Palmeiras. É um absurdo. A linha de raciocínio é igual. Não tem diferença. O árbitro no campo lá teve a mesma linha de raciocínio. Isso. Não marcou. Não marcou. Só Eles tinham que ter essa coerência. Sim. Só que o VAR... E o mesmo padrão de decisão. Nós do VAR não entendemos ou não quisemos interferir, não entendemos que a ação foi faltosa. Porque a gente não sabe qual foi o diálogo. Não. Tá? Desse lance não. Nós aqui do VAR. Só que, veja bem, aqui já teria a divergência do VAR. Porque entre a tua opinião e a minha, Sim. a do Souza e a do Neto. Sim. Tá? Agora, o que é? Foi você no VAR que falou pro árbitro que não foi nada? Ou fui eu no VAR que falaria pro árbitro que Quem foi falou? falta? Qual a linha de raciocínio Quem do chamou VAR? do Arrascaeta? Qual a Como é linha que de foi? raciocínio do Quem VAR? é que chamou uma vez e não chamou na outra? E o VAR não tem que chamar pra interpretar que foi pênalti. O Godoy, você já ficou demais aqui de pé. Vai lá pra lá. Não, vai. mas tem um lance, não sei se separaram Fala. aí, aquele lance que seria interessante pro Veloso opinar, que é o do pênalti do Everton de joelho nas Peraí, costas pra do você. jogador. Então a gente vai colocar aí pro Godoy falar na hora que o Everton sai com o joelho, ele chegando no Léo Ortiz. Agora, hein? Vamos lá. Quando o Veloso começou a jogar no gol, podia sair do gol E proteger. com o joelho, que era autoproteção. Com a evolução das regras, isso ficou proibido. É proibido o goleiro fazer isso. Podia tirar a perna dele também, né, goleiro? Pera um Jogar pouquinho. sem Mas perna. não, só um minuto. Tem uma... Não sei se a gente fez hoje no apito final. Tem um lance que ele pega a bola, ele pode recolher com tranquilidade, na maior facilidade do mundo, porque eu sempre treinei com um goleiro, você sabe, só uma opinião minha, pessoal. Pra mim, quando ele pega a bola, ele tem um tempo suficiente pra isso. A verdade só Não, fica... ele nem pode Vamos subir ficar armando só em o cima joelho. do lance. O Não Veloso, precisa- o só Veloso, isso aí. Volta um pouquinho pra mim aí, Sidão. o Veloso Dá um terminou pênalti a desse aí carreira. pra mim. Só volta, absurdo. não, só um minuto O só. Veloso terminou a carreira. Ele pegou a bola, certo? Ó. Ele vai e ele comete a falta, que a bola está em jogo. Ele comete a falta, pênalti para a equipe do Flamengo. Por que pênalti ou por que não pênalti? Ele não pode fazer esse movimento como um jogador de defesa, um defensor ou alguém que estivesse disputando ali como defensor, não pode armar o joelho nessa posição em contato Porque nas é proibido costas, hoje. Pelas costas não pode, o jogador não tem condições de se defender, Isso é uma de se piada. proteger. E nós piada. condenamos muito aquilo que o colombiano fez com o Neymar, né? Qual a diferença daquilo que o colombiano fez? Zúñiga, Totalmente diferente. A bola não estava em disputa. Não, com o Neymar, a bola vem pelo alto, o jogador vai com o joelho nas costas. O goleiro não pode fazer isso. Não, a regra não permite que o goleiro faça isso. Ele não pode subir com o joelho daquele jeito. Posso te Ele perguntar uma faz- coisa que você me deu um faz a livro e o falta. Sávio Isso também? é um absurdo falar que isso é pênalti, Godoy. A Você regra mudou. terminou. Então quem mudou a regra é um absurdo você que o cara fez. Quando você terminou a carreira, você Deixa eu te já falar não uma podia coisa. fazer isso. Deixa eu te falar uma No coisa, começo era. Deixa eu falar, então. área de proteção. Deixa eu falar só um pouquinho sobre a regra. O jogador, quando sobe, ele se protege com o braço. Ele sobe e se protege. O goleiro, já quando tá sobe, punindo a ele não tem cotovelada. proteção. Mas Ele se não protege pode. com a perna. Não, Então, mas não se pode. mudaram essa Mas não regra, é um pode absurdo mais. que fizeram no Não futebol. pode mais. O goleiro, então, não tem mais proteção. Ele Sim. vai tomar pancada, vai quebrar É braço, vai falta quebrar nele. Não pode mais. Mas É falta. falta Se É pegar falta uma no pancada goleiro. aí, não é falta. Ele sai do jogo. É Se o falta goleiro no não puder goleiro. se proteger mais, Você- aí nós estamos acabando com o futebol. Porque o jogador tem que subir assim, ó. Não, quando você. Agora o goleiro tem que subir você só como? não pode Eu não sei. armar o joelho como. O Godoy, ele dá a escudo. passada e salta tudo bem. assim, O não que tem você tá como. falando, tudo bem. Tem como, é uma técnica. Só que hoje Você não pode mais. Você não pode. eu não concordo com essa armar- regra. Não, tudo bem, mas não pode mais, Souza. Eu já vi Por isso que eu já você vi árbitro dar um encerrou a pênalti carreira. assim já. Não dá. De verdade. Quê? Eu já vi árbitro dar um pênalti assim, mesmo sem o joelho. Vocês vão lembrar, Palmeiras e São Paulo, no Morumbi, um lance do Rafael no Murilo. Soco na cabeça. Não, mas ele pega a bola também, Veloso. Não, pega a cabeça antes. Não, pega a bola, pega a aquele bola lá, e cabeça. Ele não marcou o joelho, ele marcou Não, o soco. eu sei disso, Veloso. O que eu tô dizendo é que é é o diferente. contato.
Ao Não, contrário, mas foi soco. se vai pro VAR, eu sempre vou falar isso, se vai pro VAR, se o VAR chama pra um lance Mas desse aí... esse lance pra não mim é pode pênalti. ser comparado com o do Rafael. Porque o Rafael ele pegou a cabeça e depois bola. Então Mas foi foi- mas o assim, contato da Eu cabeça. sei, Veloso. Só que tem uma coisa. Para o lance, eu só quero o lance, eu não quero a bola sair, eu não quero... Cara, volta só um pouquinho Cara, pra não mim. tem como. Volta só um pouco na hora que subir a bola. como. Só voltar um pouquinho, por favor. Aí. Eu vou fazer uma pergunta pra você, Godoy. O que eu sei na regra, o que eu li, que você me deu, para aí, a hora que ele pegar a bola, vocês param. Aí, parou aí, parou aí. Só quero... O goleiro, a única vantagem que ele tem dos outros jogadores é só uma coisa na regra. Pegar a bola com a mão. Dentro da área. Dentro da área. Dentro da área. Agora, Fora já não pode. qualquer outro zagueiro que subisse do mesmo jeito para cabecear a bola. Essa é a minha pergunta. Falta. Falta pênalti. Não Aí é verdade. pode fazer essa ação. E Não nem é? o goleiro. É verdade. Na minha- e nem o Verdade. defensor. Não é verdade? Só porque eu expliquei, o goleiro não tem mão pra proteger. Não tá. Eles protegem com as pernas. Tá. Não pode fazer Olha isso. só. Isso é absurdo. Não Ele- pode fazer isso. Ó. Isso é falta. Portanto, craque Neto, jeitinho brasileiro para o Palmeiras. Isso, só que tem uma coisa aí, ó. Você, Veloso, na hora que ele sobe, que ele tem esse espaço, não daria para ele dar uma trombada, por exemplo, aqui, do que usar o joelho? Ele pode Ou soltar não? a bola. Ele bota em risco soltar a bola. Vai porque ser esse falta choque nele. Vai fazer que a bola caia da mão Vai dele. ser Só falta no falta goleiro. nele, porque o jogador não pode utilizar... Como usar nem braços e nem Mas o isso corpo aí é uma para proteção obstruir. pro goleiro. Ele vai dar a passada. Você vê que ele salta com um pé só. Aonde vai o outro? Não tem onde pôr. Não, Tem que Ele pôr pra não frente, pode tá armar. projetando. Ele não pode armar essa joelhada Então é o nas seguinte, costas ó. do adversário. Pelo aquilo que eu li da regra... Ninguém pode, nem Ninguém defensor e nem Eu goleiro. já vi goleiro ir com o pé assim. Assim é falta. Assim é falta. isso aqui Com o joelho dobrado é proteção. Isso aqui Hoje, o não que é pode. isso? Isso não pode. Que seria? Falta. Falta. E falta E por que... do defensor no atacante, Não. tiro livre direto. Isso é E por absurdo. que, não, Isso é um tudo grande bem. E absurdo. por que, que o VAR não chama? Por que, que ninguém falou nada? Por que, que a gente não escutou absolutamente nada sobre isso? Que aí, será que é o jeitinho brasileiro pro Palmeiras? Então, nós somos VAR. Ah. Se Entendi. o cara, Veloso o falou. árbitro do VAR pensou como o Veloso... Nada, segue o Nada. Se o cara do VAR pensou, raciocinou como eu, o Souza e você... Vai ver o Godoy VAR. chama. Qual pênalti foi marcado assim até hoje? Eu nunca vi. Ó, mas quantos Eu nunca goleiros vi. fez isso ou Todos fazem. Todos fazem. Há Perna muito tempo é que eu não proteção. vejo isso, Veloso. Perna é proteção. Qual Eu foi o nunca vi um Mas pênalti qual foi o marcado último assim. jogo que você viu o goleiro Isso fazer não isso? pode. Sempre o goleiro sempre salta com a com- perna à frente. Não, com o zagueiro ou um O centroavante choque caindo no acontece. chão. O Quando choque você... acontece. Não, desculpa, do jeito que fez... Todo Eu goleiro não sai lembro. com esse joelho à frente, porque é proteção, é tudo- técnica isso para se eu- proteger. Eu entendo, Veloso, o que você está falando perfeitamente. Mas quando a gente viu um lance do goleiro pegar a bola com o joelho, dar no centroavante e no zagueiro? Há quanto tempo a gente não vê isso? Há quantos jogos não acontece isso? O goleiro sempre sai assim. Não, isso é uma coisa que sempre saía. Hoje não pode mais. Mas é absurdo. Não, Eu- mas não- mas eu também nunca vi um pênalti ser marcado assim. Mas não pode, Veloso. Eu nunca vi um pênalti ser marcado assim. Me mostra algum pênalti que foi Mas me marcado. mostra com- outro lance com o que alguém joelho, com o goleiro machucou. bate- O goleiro As- sempre sai Qual com o pé na foi? Me frente. fala um, me lembra um. Todo goleiro sai com o pé à frente. Todo jogo não teve, Veloso. Não, eu vou teve começar a isso. reparar agora, a gente vai mostrar isso. Ah, Porque tudo bem, todo se goleiro você sai. vê, a Todo gente- goleiro sai assim. Todo Pra você goleiro foi sai pênalti assim. ou não, Souza? Pra mim, se tá na regra, craque, eu vou fazer o quê? Você pode, Dói. eu tenho certeza que o Rossi faz muito disso. O Rossi faz muito disso. Tudo, mas não, você não tem essa imagem, Veloso. Mas você não tem a imagem. Se a gente tiver a Se imagem. tiver Se eu outra tivesse uma imagem, imagem você vai como servir essa, pra Pro você goleiro ter se como proteger. referência. É o goleiro tem que se proteger. Ele Mas não tem os braços para se Ele proteger. pode se proteger. Ele usa a perna. Ele pode se proteger, ele não pode atingir o adversário. É uma proteção é uma coisa. Atingir o Instinto adversário de proteção é outra. uma coisa. Agora, ele não pode. Eu nunca E vi outra um pênalti ser coisa, marcado. se ele faz... Nunca vi. Se ele faz com a perna, como você mostrou, e não acerta, é jogo perigoso. Aí seria 2 lances. Atingiu o O adversário... goleiro dá a passada e salta com uma perna. Ele tá? tem que subir com as E pernas cadê a outra perna? estendidas. Não Não, tem como. pode armar isso. Não tem como ele saltar com uma perna e ter as duas pernas estendidas. Olha só o que ele poderia provocar no adversário. Um problema na coluna, pô. Como é que ele vai dar uma passada Ele com não, as duas ele pernas tem, juntas? ele tem que ficar com a perna na vertical. Ele não, Não pode. dá, Godoy. Como ele não tá dá? saltando pra frente. Ele está saltando para frente e procurando um contato Botando físico o joelho pra se proteger. com o joelho. Contato físico com o joelho. tem como. Não pode. Olha só o que ele poderia ter causado no adversário. Não, tudo bem, eu quero ver um pênalti desse marcado. Vamos lá, vamos Não. ver qual outro lance que o goleiro tenha feito isso e que aconteceu. Que, por sinal,
É muito louco. E aí, não teve o jeitinho brasileiro para você aí, o português. Não teve o jeitinho brasileiro pro Flamengo, né? Para dar o pênalti pro Flamengo. Não teve, né? Ou teve o jeitinho... Qual a visão que você tem? Não, qual a visão que a gente tem do jeitinho brasileiro, né? É pro Flamengo... É pra quem, entendeu? Não, por isso que é ruim a pessoa estar nervosa lá e defender só o seu interesse. Sempre o seu. Só o seu interesse. Por isso, que eu sempre, na linha de raciocínio, desde a época que eu iniciei a minha atividade jornalística e esportiva, o dirigente não quer uma arbitragem que seja zero. Ele quer uma arbitragem que erre a favor dele. A favor dele. Ele não quer uma arbitragem. É sempre assim. Ele quer um erro a favor dele. No duelo entre os dois times que brigam pelos principais títulos do país nos últimos anos, adivinha quem foi o protagonista? O confronto entre Palmeiras e Flamengo foi decidido em 2 pênaltis polêmicos. O primeiro, aos 11 minutos. Piquerez cruzou da esquerda, a bola bateu no braço de Varela. O juiz deu pênalti, mas o VAR sugeriu revisão do lance, na dúvida se foi dentro ou fora da área. Depois de 5 minutos de checagem, o juiz confirmou o pênalti. Piquerez bateu e Rossi fez a defesa. O Palmeiras também pediu pênalti no lance envolvendo Vitor Roque e Alexandro. Um pênalti polêmico a favor do Flamengo aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo. Arrascaeta caiu na área depois de passar por Murilo. O juiz mandou seguir o lance, mas após sugestão do VAR, o árbitro voltou atrás e deu o pênalti. O próprio Arrascaeta cobrou e fez. Nas interpretações dos comandantes, cada um defendeu seu lado. Atrás do placar, o Palmeiras foi com tudo pra frente e aos 41 minutos, num contra-ataque, Ayrton Lucas fez o segundo do time rubro-negro. 2-0 Flamengo. Agora, 1 ponto atrás do Palmeiras na tabela do Brasileirão. A derrota para o Flamengo não tira a liderança do Palmeiras no campeonato. O time segue na frente, prestigiado, e na Libertadores já tem a melhor campanha da primeira fase. Mas 2 quesitos deixam os palmeirenses em estado de alerta. Primeiro, a performance em casa. O Palmeiras perdeu 4 jogos esse ano, os 4 como mandante. Segundo, o desempenho nos pênaltis. Foram 8 pênaltis esse ano. E a equipe alviverde perdeu 4. O futebol, no entanto, ficou em segundo plano. Após o jogo, o diretor do Flamengo, José Botto, denunciou invasão de um dirigente do Palmeiras no vestiário da arbitragem. O que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo. O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, negou a invasão. O árbitro também não registrou nenhuma ocorrência na súmula. Entre amadorismo, jeitinho brasileiro e futebol de terceiro mundo, o fato é que quando o assunto é arbitragem, no Brasil, todos brigam e ninguém tem razão. Bom, o tabu foi mantido, né? O retrospecto do Palmeiras e Flamengo no Brasileiro desde 2018, com nenhuma vitória do Palmeiras. São 8 empates e 7 vitórias rubro-negras. E agora, mais uma vez, o Flamengo colocando uma vitória nessa conta depois de vencer no Allianz Parque. E o próximo jogo do Palmeiras novamente em casa, no Allianz, agora por Conmebol Libertadores. A gente já chama então o Vinícius Nicoletti, que acompanhou o jogo ontem lá de perto, e toda a repercussão, não é, Vinícius? Claro, da vitória rubro-negra, já a gente vai pro Rio, mas também do Palmeiras, que não perdia de ninguém e agora perdeu para um rival nacional. Vinícius. É isso, Bruno. Abraço para você, para os companheiros, fã de esportes. Palmeiras vem de uma sequência, né? 7 vitórias consecutivas. Aliás, são 14 vitórias nos últimos 16 jogos. Teve essa sequência de 7 vitórias. Perdeu pro Bahia no Campeonato Brasileiro. Depois mais 7 vitórias. E agora foi derrotado pelo Flamengo. Não muda a situação do time no campeonato, a gente viu aí na matéria, também o planejamento pré-mundial, o Palmeiras tem mais 2 jogos, tem a partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores, que vai cumprir tabela, já tem a melhor campanha da primeira fase da Libertadores e a última rodada contra o Cruzeiro. Mas alguns pontos que chamam a atenção nesse desempenho do Palmeiras esse ano de 2025. Primeiro é a performance em casa, como a gente viu aí na matéria. O Palmeiras tem 33 jogos esse ano, 4 derrotas, são 16 jogos como mandante, as 4 derrotas
em casa como mandante. Teve um jogo contra o Novo Horizontino que foi no Novelli Júnior, era o mandante e acabou perdendo. E 3 derrotas no Allianz Parque, Corinthians, Bahia e agora o Flamengo. Então preocupa porque apenas 50% de aproveitamento em casa. O Abel fala sobre isso no livro dele, é um dos princípios do Abel, uma boa campanha em casa para um time que quer ser campeão. Dessa vez o Palmeiras está deixando a desejar um pouquinho no desempenho em casa. E o outro ponto que chama atenção é o Palmeiras nos pênaltis. São 8 pênaltis esse ano. Rafael Veiga, o Estevão, Flaco Lopes e o Piquerez, os 4 já bateram pênaltis e só o Flaco Lopes não errou. Palmeiras teve 8 pênaltis a favor e converteu 4, errou mais uma vez com o Piquerez, o primeiro que ele erra esse ano, já tinha convertido 2 e o Palmeiras acabou perdendo. Então são pontos que o time precisa melhorar, também a eficiência quando joga em casa no Allianz Parque, porque o Palmeiras tem mais o controle da bola, teve assim no primeiro tempo, principalmente no jogo contra o Flamengo, mas não conseguiu converter em gols. Então são pontos que o time certamente vai tentar melhorar nessa reta final pré-mundial e depois para a sequência da temporada. Bruno, Mário. Ô Vinícius, você já volta pra gente discutir as questões da arbitragem, tá? E a repercussão e o tom da repercussão por lá, né, Mari? Com toda certeza. Então, a gente sempre espera mais dos 2 times que estão brigando pelo título, ainda mais os 2 times com maior poderio financeiro do país. Então, em termos técnicos, acho que o jogo deixou a desejar, mas do ponto de vista tático e até do ponto de vista da intensidade, aí o jogo entregou, porque foi um jogo que exigiu muita leitura do Flamengo. Para mim, a proposta de jogo do Felipe Luiz funcionou melhor. Primeiro tempo ali, tirando velocidade do Palmeiras, tentando ficar mais com a bola. No segundo tempo, aproveitando mais espaços deixados pelo Palmeiras. E do lado do Palmeiras, a escalação do Abel naturalmente observou que do outro lado tinha um grande time. Então ele opta pelo Mike, dobrando o lateral com o Giai do lado direito, pelo Facundo Torres, que é o atacante que mais recompõe. Então, de todas as opções, Facundo talvez seja o que menos brilha o olho do torcedor, mas taticamente entrega muito. E aí é algo pro Abel pensar. São riscos que valem a pena ser corridos, porque em casa o Palmeiras não tem sido tão forte como já foi. Então, ano passado, contra o Botafogo, na Libertadores no Campeonato Brasileiro, no Paulista contra o Corinthians, as 2 derrotas no Campeonato Brasileiro em casa, contra o Bahia e contra o Flamengo, 2 times que em algum momento também tentaram jogar, e nesses 2 jogos, contra Bahia e Flamengo, não dá para dizer que o Palmeiras foi mal. O Palmeiras competiu, o Palmeiras teve oportunidades, criou situações de gol, mas teve dificuldade de se impor contra adversários que não só têm bons times, mas que tentam jogar bola. E é algo para o Abel também, do outro lado, pensar, poxa, no banco eu tenho Maurício, eu tenho Paulinho, eu tenho Rafael Veiga. Esses caras proporcionam ao Palmeiras um maior repertório ofensivo. E é ótimo, é um luxo tê-los no banco, mas o Abel pode correr mais riscos sabendo que em casa o time precisa entregar mais e naturalmente vai precisar propor mais o jogo. Aí ele correu todos os riscos de uma vez praticamente quando faltavam 10 minutos ali para acabar, talvez até... Foi quando o Felipe Luiz trocou a dupla de ataque. Botou o Pedro e o Wallace. Matou o jogo. Tem até uma tela que mostra, né, Mari, esse desempenho do Palmeiras ruim no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras não venceu ainda no Allianz no Brasileirão. Tem aquele empate para o Botafogo e as 2 derrotas para Bahia e agora para o Flamengo. Olha só, 11%. Na Arena Barueri ele ganhou os 2 clássicos, contra Corinthians e contra o São Paulo. Então não é nem como mandante, o problema é no Allianz, né? Por quê? Tem explicação? O que é mais difícil de explicar isso ou a questão dos pênaltis, hein? Não, e é curioso, Bruno. Isso, né? Não, é curioso porque no momento em que o Palmeiras tem o melhor elenco sob o comando do Abel, para mim, indiscutivelmente, esse é o melhor em qualidade técnica, tem muita fartura, mas o perfil do elenco também foi remodelado. Então, há jogadores como Maurício, Paulinho, o próprio Veiga agora, que são caras muito técnicos, mas quando a intensidade do jogo sobe muito, eles têm mais dificuldade. E o Palmeiras... Atualmente o Paulinho, né? Porque ele era um cara para dar essa dinâmica, né? E o Paulinho normal também. Na minha visão, Paulinho precisa jogar mais. Porque só jogando... Mais tempo de jogo. Mais tempo. Não é que ele tem que... Mais tempo de jogo. Mais tempo de jogo, porque para entrar no ritmo ideal, só com minutagem e até saindo como titular em alguns jogos. Vai levar um tempo ainda para chegar no Paulinho Prime, mas para isso acontecer,
não dá para ele ficar jogando 20, 30 minutos falar e de uma forma coisa? espaçada. De alguém que, por acaso, assistia muitos jogos do Atlético com o Paulinho. Aqui, ó, de quem assistiu, tá? Confia em mim. O Paulinho, ele fez muitos gols com o Atlético. Ele foi artilheiro da Libertadores com o Atlético. Mas ele não é aquele jogador que você coloca uma bola que ele tem, ele faz o gol. Sei. Às vezes ele vai passar o jogo inteiro, vai perder uma, duas, na terceira ele vai brocar. Na terceira, na quarta, vai fazer até um hat-trick. Mas se ele tem 10, 15 minutos, ele não é o jogador para entrar uma bola, acabou o jogo. Então Define talvez o jogo com uma bola. ele vai ganhando confiança ao longo do jogo e ele vai aparecendo ao longo do jogo. Eu acho que esses números no Palmeiras no Allianz, no Brasileiro, nesse recorte, eu acho que talvez eles não sejam tão preocupantes, porque cada jogo você pode até buscar uma explicação. Bahia, Flamengo... Tipo, o primeiro jogo com o Botafogo. O Palmeiras vinha da derrota no Paulista, né? Tal. Era o Botafogo. Era o Botafogo, tal. Contra o Bahia, o time foi bem e toma um gol no final, como poderia ter feito. E contra o Flamengo, é um jogo com o Flamengo. Perde um pênalti, cada jogo tem a sua história. Eu acho que o problema maior tá nesse recorte que o Breiler falou, que é desde o ano passado, jogos grandes e decisivos, ele não consegue se impor em casa. Aí contando a Copa do Brasil ano passado, a Copa Libertadores, o jogo contra o Botafogo, também no Campeonato Brasileiro. Paulista com Corinthians, exato. O meu ponto é que esse elenco precisa ser potencializado para gerar mais repertório ofensivo para o Palmeiras, porque a gente já sabe das virtudes do Palmeiras do Abel. Jogo muito vertical, muita velocidade, quando joga no gramado do sintético, bola aérea. Só que quando encontra um adversário que tem repertório para jogar, para desafogar o jogo, para desacelerar, o Palmeiras precisa de mais. Então, no ano passado, ficou muito na nota só do Estevão. Jogava do lado direito, esperava o que ia acontecer. E ontem... Ele não fez nada. O Flamengo marcou bem, né? O Flamengo marcou bem, o lado esquerdo muito bem protegido pelo Alexandro, que é um lateral defensivo exímio. E, além disso, o Palmeiras, quando perdeu a bola longa, a zaga do Flamengo estava ganhando todas. Vitor O Everton Roque também vai dar bola longa no Vitor... Não é nem bola longa pro Vitor Roque pegar na frente. Aérea, né? Bola aérea, pro Vitor Roque brigar com o Léo Ortiz e Léo Pereira. Então, mas no caso do Abel, precisa trabalhar para que esse elenco consiga entregar mais repertório ofensivo. E, às vezes, ele vai ter de abrir mão dessa segurança, de ter jogadores que entregam mais taticamente, como o Mike Facundo Torres, e apostar mais nos jogadores técnicos que ele tem à disposição. Mas não passamos ilesos do assunto arbitragem. Vinícius Nicoletti, com declarações dos dois lados e, claro, aquele VAR maroto aparecendo também durante a partida. Mari, primeiro eu tenho uma outra teoria em relação ao desempenho do Palmeiras em casa nessa temporada e também vindo da outra temporada do ano passado, né? O Palmeiras fica muito ansioso, quem tá ali no campo vendo, quando joga em casa, parece que quer decidir logo o jogo, nos 15 minutos tá sempre abafando o adversário, aí não consegue matar o jogo, e quando você tá ansioso para finalizar, você sempre antecipa um pouquinho e não faz o movimento certo para marcar o gol. Então essa ansiedade que vem da arquibancada e também do time, parece que passa para todo mundo. O Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista no jogo em casa contra o Corinthians, macetou o Corinthians, mais de 20 finalizações e não conseguiu marcar o gol. E todos os jogos em casa esse ano no Campeonato Brasileiro, inclusive quando ganhou, não contra o Corinthians, né, pelo Brasileiro, porque fez logo os 2 gols no início da partida, mas contra o São Paulo, por exemplo, que foi marcar os 50 minutos, então não saiu gol, não saiu um gol, não saiu gol, e a ansiedade vai tomando conta e precipitando a jogada, precipitando a finalização, e quem está lá no campo é essa impressão que passa. Só para citar aí a sensação de quem está lá no estádio. Sobre a arbitragem, em relação ao Palmeiras, a única reclamação partiu do auxiliar, o João Martins. Não foi a primeira vez que o João Martins reclamou da arbitragem, inclusive em 2023, quando ele era assistente no jogo contra o Atlético Paranaense, ele também reclamou. Foi o único que reclamou da arbitragem oficialmente do Palmeiras. Os dirigentes, o único que circulou ali nos vestiários foi o diretor executivo, o Anderson Barros, não teve nenhuma reclamação, e sim o diretor executivo do Flamengo, José Boto, que foi dar entrevista depois da coletiva dos técnicos, depois que os jogadores passaram. O José Boto passou na zona mista e reclamou, dizendo que houve uma invasão dos dirigentes do Palmeiras nos vestiários dos árbitros, para pressionar a arbitragem. O único dirigente que estava circulando era o Anderson Barros. Ele já tinha ido embora depois dessa discussão, através da assessoria do Palmeiras. Ele negou essa invasão, alegando que não houve nada disso, a arbitragem também não colocou nenhuma ocorrência na súmula, e o Anderson Barros deu essa declaração dizendo que o Boto, se ele falou isso, está mentindo. Então vamos ver o que falaram os personagens desse confronto, os dirigentes, os técnicos, sobre a arbitragem, que foi
um dos grandes protagonistas desse confronto, que é um grande confronto do futebol brasileiro, mas a arbitragem mais uma vez sobressaiu. Vamos acompanhar. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti. Não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros. Já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. Sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira. Isto chama-se amadorismo. O que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo. Pois é, e o Anderson Barros, como eu disse, já tinha deixado o estádio nesse momento, depois da declaração do José Boto, e ele passou a sua versão através da assessoria de imprensa, negando qualquer invasão, e na súmula o árbitro também não registrou nenhuma ocorrência. Boa, Vinícius, obrigado, viu? Vamos ouvir a Renata e o VAR, Mari? Acho que é importante, né? Primeira análise da nossa comentarista de arbitragem falando sobre a penalidade. Vamos lá. Olá, fã de esporte. O pênalti marcado a favor do Palmeiras. Pelas imagens que nós temos, é um braço que amplia o espaço corporal e tem uma ação de bloqueio que bloqueia a passagem da bola. A dúvida é se é dentro ou fora da área. E como o árbitro marca o pênalti no campo de jogo e as imagens do VAR não são conclusivas, se mantém a decisão do campo. O problema é, com a tecnologia, a gente não ter uma imagem conclusiva se é dentro ou fora da área. Nós temos também o pênalti marcado a favor do Flamengo. Para mim, não há penalidade, não há infração. O braço do Murilo passa pelo corpo do Arrascaeta, mas sem gerar impacto algum. Ele não segura o Arrascaeta com aquele braço. O Arrascaeta poderia sim seguir na jogada. Para mim, um pênalti mal marcado para o Flamengo nesse caso. Ok, o jogador pega, puxa pela barriga, ok. O jogador atacante teria toda a condição de ir pra frente e pegar a bola. Para na segurada. O jogador bota o braço. Um pouquinho antes. Pede o atacante, só que me dá um loop maior, me dá em velocidade normal. Sim, vou te dar. Eu já vi o braço, só me dá em velocidade normal. Me dá velocidade de futebol. Dá velocidade de futebol de novo. Tá, vou te dar outro ângulo também, se você precisar. Isso, me dá outro ângulo. Da diagonal. Ok, ele puxa o jogador, isso, velocidade normal, ele impede sim, o jogador teria possibilidade de prosseguir na jogada. Deixa eu ver. Olha lá, botou a mão, sim. Depois o jogador solta as pernas, no entanto, né? No entanto, sim. O braço tá na passagem da corrida. Ok, dá em velocidade normal, só pede velocidade normal, ok? Olha lá, velocidade normal, isso. Dá um loop maior. Ok. Pênalti prudente, jogador puxa de forma prudente, vê a tática. Ok, é promissor. Vou te dar a tática na 1650. Isso. Confirma o número do defensor também. Já. Ele tá segurando e analisa a tática. Isso. Ok. Número pela 8B, tá? Ok, pra mim quando tá com a atenção, olha lá, ele segura. 26. Ele pede o jogador ele não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse aí é o impacto da sim. Tem o impacto do jogador, ele impede o jogador de prosseguir de forma prudente. Ok. O que vocês acharam, bom, do áudio, né, do VAR, das reclamações, mas também do tom, dos argumentos usados nas reclamações, Breiler? Então, o lance do Varela, para mim, é pênalti. Tem a dúvida realmente se é dentro ou fora da área, mas o movimento de bloqueio é evidente. E para mim, o lance do Murilo também é pênalti. É pênalti? É pênalti. E para mim, eu me espantei de não ter sido marcado no campo, porque o árbitro estava de frente, estava observando, e para mim, na velocidade do jogo, aquilo ali, em progressão, em velocidade, aquele braço impede, de fato, a Arrascaeta de ter a vantagem para finalizar. E se ele continua, se ele não cai,
o Piquerez inevitavelmente chegaria para travar na cobertura. O Arrascaeta falou que tirou o tempo dele de jogo, de bola. E assim, que atrasou o tempo dele de bola para chegar na bola. Porque a gente vai julgar a malandragem do Arrascaeta de se jogar e valorizar. Mas tem a malandragem do Murilo, de zagueiro, de querer atrasar o movimento do Arrascaeta. Atrapalhar. Exato. E pra mim, em velocidade, muita gente às vezes fala, nossa, ombro com ombro. Pô, se o cara tá correndo, botou a bola na frente, não tem bola em disputa, não tem ombro com ombro, não tem o braço sem força. Pra mim, é um penal, pra mim é um pênalti até bastante evidente. O que você achou, Jair? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Os caras arrumaram um pênalti mandrake mesmo aí pros caras, né? Onde o cara só triscou ali com o braço no Arrascaeta. O Arrascaeta, malandro, mala demais, se jogou na área. E o juiz patético, pilfe, juiz horroroso, juiz ruim, foi e deu o pênalti pros caras, né? Ali desestabilizando. Os caras converteu a cobrança, desestabilizou totalmente ali, né? Mas continuamos ainda em primeiro lugar, temos aí a vantagem de um ponto. Vamos enfrentar ainda o Cruzeiro fora de casa no próximo domingo, né? A gente pode aumentar aí essa vantagem, né? Já que os caras também vão enfrentar o Fortaleza em casa. Então esse jogo de domingo é uma final, e a gente sabe que o Palmeiras também, como visitante, é muito amargo aí para os visitantes, né? O Palmeiras tem uma larga vantagem aí, principalmente quando joga como visitantes. Mas antes, na quarta-feira tem um jogo também no Allianz Parque, jogo válido pela fase de grupos da Libertadores da América contra o Sporting Cristal. Mas o que é que vocês acharam aí dessa partida, né? Teve erros do treinador, teve erros de jogadores. Eu acredito que no segundo gol ali teve erros sim de marcação, né? Mas o jogo já estava 1-0 com um gol do juiz, né? Que ali foi um gol do juiz, não tem condições o juiz, né? Os caras deram um pênalti daquele ali, mandrake. Ali pode falar ali que foi o pênalti da CBF, né? Pênalti da emissora, digamos assim. Mas bola para frente, perdeu esses 3 pontos, tentar recuperar lá no Maracanã no jogo da volta, né? No segundo turno, e tentar aí se distanciar mais uma vez no campeonato. E jogos de pontos corridos é isso. O vacilo, a gente poderia hoje estar comemorando 7 pontos de vantagem. A gente agora está com 1 ponto, mas o campeonato de pontos corrida é isso. Uma vez você está com 1 ponto, outra vez você está empatado atrás ou até mesmo à frente. Mas o que vale é lá no final, né? Esse 1 ponto de vantagem pode fazer a diferença lá no final. Mas e aí, o que é que vocês acharam, né? Foi pênalti, não foi? O juiz passou a mão, né? O juiz totalmente assaltou o time do Palmeiras. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, né? Então, não vou falar, espero que tenham gostado do vídeo, porque esse vídeo também foi muito, né? Dá pra ver aí, nitidamente, não é o melhor dia, mas peço que vocês comentem aqui embaixo, deixem o seu like, ative o sininho de notificações, por novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!